o tema que eu pretendo abordar reduz-se a estas duas perguntas. Primeiro vamos ver quem é Deus e depois vamos responder à pergunta porquê é que nos criou, está bem? Então é interessante a pergunta de quem é Deus, talvez porque o catecismo insiste que nós tendemos a imaginar Deus de um modo muito humano. A própria Sagrada Escritura diz que Deus ao sétimo dia descansou, e nós sabemos que Deus não precisa descansar, que Deus se irritou com o povo de Israel, evidentemente que Deus não se irrita, então é um modo humano de falar para nós entendermos alguém que é evidentemente um mistério, está bem? É um mistério. Então, no capítulo 3 do livro do Êxodo, aparece a famosa passagem da sarça ardente. O que é a passagem da sarça ardente? Pois Moisés está a cuidar do rebanho do seu sogro, né? E de repente vê uma sarça que arde e não se consome. E aproxima-se. E ouve uma voz que diz: tira as sandálias, que a terra que pisa é lugar sagrado. E então diz, chama-lhe Moisés, e diz: vi o sofrimento do meu povo no Egito, quero enviar-te para dizeres ao faraó que liberte o meu povo do Egito e que ele dê glória a mim neste monte. Ora, Moisés faz uma pergunta que é: mas qual é o nome do Senhor que me envia? E Deus responde: eu sou aquele que sou. Aliás, a própria palavra Yahvé significa aquele que é. É interessante que o Catecismo da Igreja Católica, quando fala do nome de Deus, diz que este nome é misterioso, tal como Deus é um mistério. Deus recusa-se a assumir um nome, e o nome que assume é um nome bastante filosófico, chamemos-lhe assim, para perceber que ele é aquele que é o ser por excelência e que tem o ser, digamos assim, por ele próprio, enquanto que nós, criaturas, a diferença de Deus, Criador, para as criaturas, é que Deus tem o ser próprio, evidentemente, dele, e nós temos o ser por participação. Ou seja, nós participamos do ser de Deus. Né? O nome de Deus é misterioso, tal como Deus é mistério. Atenção que a palavra mistério, nós tendemos a vê-la como algo que é um bocado secreto, que não se sabe, mas eu posso descobrir. Não é nesse sentido a palavra mistério. É no sentido de uma verdade que não consigo compreender completamente, que não entra na minha cabeça. Porquê? Porque Deus é tão grande, aliás, Deus ocupa o volume inteiro do universo e eu sou uma poeira cósmica do universo. Ou seja, a diferença é enorme, não é? Enorme, certo? Além de que Deus nos mantém o ser a todos. Não é? Por isso, diante de Deus, em primeiro lugar, cada um de nós tem que descobrir a sua pequenez. Ou seja, Deus é muito grande. Daí a necessitarmos, por exemplo, a presença fundamental de Maria na vida cristã. Porque Maria, por um lado, é uma criatura, como nós, por outro lado, é perfeita, está do lado de Deus. Não é? Faz essa ponte maravilhosa entre Deus e os homens. Mas, claro, já os padres da Igreja diziam que nós não conseguimos olhar diretamente para Deus como não conseguimos olhar diretamente para o Sol. Não é por falta de luz, é por excesso de luz. Se olhamos para o Sol diretamente, ficamos cegos. Pelo contrário, conseguimos olhar para a Lua, que tem uma luz que não é dela, né, que é uma imagem clara de Nossa Senhora, conseguimos chegar a Deus através de Maria, digamos assim. Necessitamos dessa mediação, entre outras coisas, porque nós somos muito pequenos, também Deus é muito grande. E quando Deus falava com o povo de Israel, no Monte Sinai, em concreto, pois de tal modo assustou o povo, que o povo disse: vamos voltar ao sistema antigo, Deus fala contigo, Moisés, e tu falas connosco do que é que ele disse, porque nós trememos de medo quando Deus fala. Deus é todo poderoso. Então, claro que Deus, quando vem à Terra, depois faz-se uma criança, no Natal, para que nós nos aproximemos dele com confiança, porque não tínhamos medo de nos aproximar dele. Mas atenção, nesta aula de quem é Deus, convém não esquecer a distância infinita que nos separa. Para chegar a Deus é fundamental a virtude da humildade. Ou seja, descobrir uma coisa óbvia, é que eu não sou Deus e eu necessito que alguém me explique porque é que eu existo, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, o que é que eu faço por aqui. É fácil eu perceber porque é que tenho olhos para ver, e porque é que tenho ouvidos para ouvir, e porque é que tenho boca para comer e para falar, mas já não é tão fácil responder à pergunta de porque é que eu existo. Aliás, não pergunta nada fácil. Se nós perguntamos aos nossos pais, eles são capazes de dizer: olha, é verdade que queríamos ter um filho, mas se soubéssemos que eras tu, talvez tivéssemos pensado duas vezes. Ou seja, não é por nada, mas eles também não nos quiseram exatamente assim. Não é? Não sei se ouvi contar uma vez de uma pessoa, de uma senhora que tinha um filho e que, quando o filho se portava bem, dizia: nisso sais a mim. Quando se portava mal, dizia: nisso sais ao teu pai. Mas igualzinho ao teu pai. Mas havia momentos também que dizia: nisso não sei a quem é que sais.
seja, nós também não fomos escolhidos pelos nossos pais. Se no nosso lugar tivesse nascido uma criança diferente, eles nem teriam estranhado. Não teriam dito, olha, este não é o meu filho. Trocaram, mandem-me o verdadeiro ou a verdadeira. Né? Eles nem sabiam se íamos ser rapaz ou rapariga, se íamos ser assim ou assado. A única pessoa que nos quis exatamente assim como somos, únicos e irrepetíveis, aliás, nunca houve ninguém igual a nós na história da humanidade, está bem? Nem nunca houve, nem nunca haverá. Mas a única pessoa que conhece o nosso verdadeiro nome, diz o livro do Apocalipse, é Deus. Por isso, descobrir o sentido da vida tem tudo a ver com perguntar ao Criador quem é que eu sou. Né? E Deus diz-nos porque é que nos criou e para que é que nos criou, está bem? Ao mesmo tempo criou-nos livres, nós podemos aceitar esse plano que Deus tem para nós ou não, ou rejeitam, vamos ver. Não? Mas é fundamental essa humildade. Não é o homem que cria Deus, é Deus que criou o homem e somos nós que necessitamos de salvação. Às vezes aparece nos jornais, aparecia outro dia um artigo de um senhor que escrevia eu não sei se vou para o céu, e começava a descrever o céu assim como um sítio cheio de padres, freiras e assim uma música de fundo, não sei, eu penso assim, uma música assim tipo do dentista que põe essa música antes de nos arrancar o dente, para nos anestesiar um bocadinho atrás. E depois descreveu o purgatório como um sítio divertido e depois já escreveu o inferno como uma autêntica discoteca, onde devia estar as pessoas divertidas e ele achava que o melhor sítio para ir talvez fosse esse. De facto é uma coisa blasfema escrever uma coisa destas, mas pronto, estava lá no jornal, foi há uns anos atrás. Mas a minha petição de escrever de volta ao senhor e dizer assim, ouça lá, se ninguém nos for buscar, a única capacidade que nós temos de ir é de parar ao cemitério, está bem? Se ninguém nos for buscar, nós ficamos lá. A salvação é um monopólio de Deus. Nenhum de nós se salva. Nós podemos ou não abrir-nos à salvação que vem de Deus, mas é óbvio que a salvação está para além das nossas capacidades, como é evidente. A única capacidade que temos é de ir para o cemitério. Se ninguém nos for lá buscar, permanecemos lá para sempre, está bem? Então, a salvação, ou seja, não é vou-me portar bem, não, a primeira coisa que Deus pede é essa fé, de que Ele existe, que é bom, que nos ama e quer o melhor para nós. Ora bem, só Deus é. O que é que isto significa? Que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele transcende o mundo e a história, e Deus é a plenitude do ser. Nós temos o ser por participação, todas as criaturas também, mas Deus não. Deus é por si próprio, só Ele é. Digo isto porque uma vez uma pessoa me perguntou assim, você padre, porquê que Deus não destrói o demónio? Porquê que Deus não destrói o demónio? Porquê que Deus tem que lutar com o demónio e suar para vencer o demónio? Ora vê-se Deus, ora vê-se o demónio. Isto é uma visão tão simplista e tão falsa das coisas, né? É que bastava que Deus deixasse de pensar no demónio que ele simplesmente desaparecia. Ou seja, Deus não luta com o demónio. Quem luta com o demónio somos nós, os nossos anjos da guarda, e digamos assim, agora, Deus não. E Deus permite o mal, primeiro porque respeita a liberdade humana, e respeita a liberdade desse ser que criou. Nós sabemos que há, além de nós, Deus criou outros seres livres, que são os anjos, com a única diferença que eles são puro espírito e nós não. E sabemos que houve uma prova, que foram submetidos, e que a maioria deles disse que sim a Deus, mas alguns revoltaram-se contra Deus, e esses são os demónios, está bem? Que nos tentam, também por inveja, etc. Então, não pensar ingenuamente que Deus luta com o demónio, porque isso é completamente absurdo. Certo? É completamente absurdo. Não é? Que seja absurdo não significa que não haja muita gente que pensa assim. Não é? Reparem, uma coisa que gosto de pensar, também ao pensar em Deus e na felicidade que é ver a Deus, é que o demónio nunca viu a Deus. E aqueles que se condenarem também nunca verão a Deus. Porque, e mesmo Adão e Eva, que se terá falado na aula passada, se vissem a Deus no paraíso, nunca poderiam ter escolhido ofendê-lo. Está bem? Então, nós estamos criados para ver a Deus de tal modo que o dia que o vejamos, cara a cara, então sentiremos a plenitude da felicidade. Aliás, a felicidade é tão grande, tão grande, tão grande, que nós simplesmente derretíamos de felicidade se Deus não nos desse uma graça muito especial. Está bem? É como se o oceano inteiro tentasse se meter num copo de água. E a comparação é bastante fraca, porque o copo de água é muito mais pequeno, é muito maior que a nossa alma, e Deus é muito maior que o oceano, está bem? Então, de facto, é isso. Quando nós mergulharmos em Deus por toda a eternidade, já vamos ver, mergulharmos nesse mistério de amor que é Deus, nós virmos a Deus, nós já não poderemos pecar, não porque deixamos de ser livres, mas porque ao ver a Deus nós fomos criados para o bem e o nosso coração tende para o bem, e vemos claramente que não convém escolher o mal, por isso nunca escolhemos o mal. Aqui nesta terra já vemos que só podemos escolher o mal porque vemos o mal com uma aparência de bem. Está bom? Então, só Deus é. E nós estamos criados para ver a Deus. O demónio nunca viu a Deus, por isso não sabe
a prova a que foram submetidos os anjos, evidentemente não podia incluir a visão beatífica, e a prova a que foi submetida Adão e Eva também não podia incluir essa visão beatífica, porque se eles tivessem a visão beatífica, ninguém pode ter a visão beatífica e dizer que não a Deus. Não é? Porque não, é como o ferro não queria ser atraído pela força do ímã. Não é? Porque nós estamos criados por Deus e para Deus. Nós e os anjos também, tanto os que se revoltaram quanto aqueles que disseram sim, e tanto aqueles que dizemos sim a Deus, como aqueles que, porventura, infelizmente, possam dizer que não. Ora, Deus, às vezes nós pensamos, Deus é muito bom. Ora, Deus não é bom, Deus é a bondade, que é uma coisa um bocadinho diferente. Não é? Deus não é belo, Deus é a beleza. Deus não é verdade, não é verdadeiro, é a verdade. Ou seja, Deus não possui as perfeições em grau máximo, Ele é a perfeição. Por exemplo, quando dizemos que Deus é a beleza, é que tudo o que é belo neste mundo é uma imagem de Deus. Certo? E Deus é a beleza por definição. Certo? Só Deus é bom. Aliás, como diz Jesus também ao jovem rico, bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Porque me chamas bom se só Deus é bom? Reparem que Ele é Deus, mas está a dizer de algum modo que não podes perguntar como se fosse um mestre, mas tens que ver em mim alguém enviado por Deus. Talvez ainda não tivesse capacidade de dizer que Ele era o próprio Deus feito homem, mas claro, a pergunta tem sentido. Né? Só Deus é bom, é nesse sentido, que se nós somos bons é porque participamos dessa bondade de Deus, está bem? Então, aqui queria chegar a uma ideia que me parece muito interessante, que é Paulo VI, agora é São Paulo VI, numa entrevista a um filósofo francês chamado Jean Guitton, disse o seguinte, ao falar sobre a fé, disse: ter fé não é acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele me ama. O que é que ele quer dizer com isto? Eu acho que ele não desenvolve muito mais a ideia, mas a ideia é muito bonita e muito profunda e eu estou perfeitamente de acordo com ele. Só faltava essa, né? Não estar de acordo, ainda mais com o Papa, que é santo e está nos altares. Mas, no fundo, o que está a dizer é: há pessoas que podem acreditar que Deus existe, mas mesmo assim não se abrir ao amor de Deus. Por uma simples coisa, é que acham que se amam mais a si próprios do que Deus os pode amar. E sabem o que é melhor. Aliás, é o típico hoje em dia as pessoas dizerem, muitas pessoas dizerem, a minha vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. A verdade é que a vida foi-me dada, e nós, é verdade que nós administramos essa vida, mas dizer que a vida é nossa é um certo exagero, para não dizer falta de verdade, porque nós não nos demos a vida, nem podemos mantê-la para sempre. Não é? Um dia partiremos, quer queiramos, quer não. Certo? Isto é mesmo assim. Alguém nos deu a vida e ainda por cima o recebemos de um modo gratuito. Claro que agradecemos em primeiro lugar aos nossos pais que nos deram a vida, mas claro, eles também receberam a vida dos seus pais, porventura dos seus pais, e é uma vida que recebemos diretamente de Deus. Sabemos disso. Porque que a geração humana é sagrada e a geração animal não? Entre outras coisas, não, mas o motivo principal, penso eu, é que a geração humana dá origem a criaturas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. E para que isto aconteça, Deus tem que intervir. Deus tem que intervir com uma nova criação. A alma espiritual e imortal não vem dos nossos pais. E nem é como Platão, que acreditava numa pré-existência das almas, é criada no momento da concepção. Por isso, há algo nesta terra que gera uma nova criação, e esse algo é a geração humana. Não é? Ou seja, Deus, quando se dá o ato de geração humana, Deus compromete-se a infundir uma alma espiritual e imortal, de tal modo que senão a criança que nascia não era um ser humano. Porque os pais não têm capacidade, digamos assim, de transmitir. Enquanto que isso não acontece na geração animal, os animais, Deus respeita as leis da natureza e aquilo, mas Deus não tem que intervir na geração animal, mas sim tem que intervir na geração humana, e isto não é um modo de falar, está bem? Isto é uma coisa muito bonita. Deus mantém as coisas na criação, mas há algo que gera uma nova criação, que é, por exemplo, a geração humana. Então, Deus é amor, e isto, se uma pessoa acredita que Deus a ama, infinitamente a pessoa não perde o bom caminho. Se acredita e vive de acordo com esta fé. Claro que se a pessoa percorre o bom caminho, que está, digamos, de querer corresponder ao amor de Deus, pode, evidentemente, se não se esforça, pode perder esta noção de que Deus é amor, está bem? Isto é uma noção que nós podemos experimentar e podemos perdê-la, mas é fundamental na nossa vida. Porque toda a vida cristã procede de corresponder a esse Deus que é amor. Há pessoas que acreditam em Deus, aliás, os anjos que foram criados por Deus, penso eu que não negavam a existência de Deus, não estava lá no momento da prova, mas o que negaram foi que Deus queria o melhor para eles. Isso é que não pensavam. Aliás, Adão e Eva foi a mesma coisa. Como é que a serpente, que é o demónio personificado nesse animal, convence Adão e Eva a irem contra o único mandamento que Deus lhe tinha dado? E é um modo figurado de falar das coisas, desse pecado original que existiu e que nos faz transmitir uma natureza decaída. Simplesmente gerando desconfiança.
Desconfiança. Porque se eles confiassem no amor de Deus por eles, eles nunca teriam feito o que fizeram. E connosco acontece a mesma coisa, certo? O problema de uma pessoa quando não vivemos de acordo com a lei de Deus ou daquilo que Deus nos pede, não é um problema de que não tenho forças para isto ou não tenho forças para aquilo. O primeiro problema é um problema de amor. É que eu não estou convencido que o amor de Deus por mim seja maior do que eu tenho a mim próprio. E na hora de decidir eu digo, bom, Senhor, tu queres uma coisa, mas eu quero outra e neste momento eu acho que o melhor para mim é isto que eu quero e não aquilo que tu queres. Estão a ver? É ilógico, mas é exatamente este raciocínio que estamos a fazer. E é assim que nos faz atuar mal, à procura sempre de um bem, já vamos ver, mas atuar mal no fundo é uma desconfiança de que Deus me ame mais do que eu próprio me amo. O amor de Deus por nós é completamente gratuito, por cada um de nós. E nós sabemos também que Jesus revela que Deus, na sua vida íntima, não é um ser solitário, mas é uma família, chamemos-lhe assim. Não é? Ou seja, Deus é um só, mas em Deus há três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aliás, a passagem do Evangelho que São João Paulo II mais gostava de citar era aquela que resume muito bem o cristianismo, que é João 3,16. Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus faz-se homem para nos salvar. Ele não ganha nada com isso. Há uma coisa interessante também de meditar que é um modo teológico de falar isto, mas é Deus é plenamente feliz. Logo, nós não podemos acrescentar um bocadinho de felicidade a Deus, está bem? Deus ele já é plenamente feliz. Já é plenamente feliz. Claro que isto eu acho que é um modo teológico de falar, mas não é um modo espiritual, porque Deus, porque nos ama, sofre ao ver que nós não procuramos o nosso verdadeiro bem, por isso é que ele fica ofendido com os nossos pecados, não é? Também uma pessoa me perguntava, porquê é que Deus lhe ofende tanto os nossos pecados? Ele não podia dizer, olha, faça o que quiser e não me aborreça. Se ele dissesse isso, ele deixava de ser pai, deixava de amar. Estão a ver? Então, Deus, ao amar-nos, torna-se vulnerável. Evidentemente, aliás, as mães que estão presentes a assistir a esta aula, os pais que estão presentes, pois, se um filho se porta mal, não dizem assim, eu quero lá saber, já é maior e vacinado, faça o que quiser. Não. Um pai e uma mãe sofrem porquê? Porque se deixam de sofrer, deixam de ser pai e de ser mãe. Ou seja, sofrem quando veem que o filho, uma filha, faz escolhas erradas para a sua vida. E não querem deixar de sofrer porque deixariam de ser pai. Pois Deus é exatamente assim. Sofre porque nos ama. E vem salvar-nos porque nos ama. Mas claro, se Deus é um mistério, como dizia João Paulo II também nessa encíclica Fé e Razão, que nós temos que procurar entender as coisas com a razão também, e aquilo que acreditamos, devemos pensar sobre a nossa fé, mas atenção, hein? Diz João Paulo II, a partir do momento que Deus se resolve a fazer homem, e morrer na cruz para nos salvar, qualquer tentativa de explicar esta vida só com conceitos racionais está condenado ao fracasso. Porque isto não tem lógica nenhuma, digamos assim, do ponto de vista humano. Não tem lógica nenhuma. Porque é que Deus nos salva desse modo? Ainda mais sabendo, teologicamente também, que Jesus, ao nascer, se tivesse um escalofrio na gruta de Belém, só isso já servia para pagar os pecados da humanidade inteira. Mas todos tinham vindo antes, todos tinham depois. Então, porquê a paixão? Um mistério. E não é um mistério de Deus. É um mistério nosso, está bem? É um mistério da iniquidade humana. O pecado não é um simples erro datilográfico. O pecado é a tragédia metafísica por excelência. É procurar a felicidade onde ela não está. Não é? E Deus perdoa, aliás, perdoa, não, às vezes nós estamos habituados a pensar que Deus perdoa do estilo humano, que é, está bem, pronto, tu fizeste isto, mas eu esqueço que tu fizeste, já está, mas não fizeste, está lá na história, não há volta a dar. E não é assim que Deus perdoa. Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica, Deus, porque está fora da história, pode libertar-nos da própria história. É só um ser que está fora da história. Por isso ele pode refazer o passado, coisa que para nós é completamente absurdo, ou completamente impensável. Mas é exatamente isso que Deus faz. Agora, claro, não faz assim, hein? Faz pondo os nossos pecados sobre ele e sofrendo por eles e morrendo por eles, está bem? Então, isso é a maior história de amor que existe na história da humanidade, ou seja, acreditar num Deus assim, e olhando para a cruz, reparem, ao olhar para a cruz nós vemos o amor de Deus, a maior história de amor, o amor de Deus expressado por cada um de nós, e claro, se uma pessoa olha para lá, nunca ninguém poderá dizer eu sofri mais do que ele, está bem? Ainda que é um mistério que Deus tenha sofrido tanto por nós, e também é um mistério o nosso sofrimento. Não é? A Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé, é o nosso verdadeiro lar. Na vida íntima de Deus, Deus não é um ser solitário, é uma família. Deus não cabe na minha inteligência, mas cabe no meu coração. Esta ideia de que Deus é o nosso verdadeiro lar faz pensar nisto. Nós somos seres necessitados de lar. Somos o único ser nesta terra que necessita de lar. Necessitamos, aliás, das coisas mais importantes na nossa vida
aprendemos lá em casa nos primeiros anos, está bem? Nos primeiros anos. Aprendemos coisas mais importantes, aprendemos lá em casa com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Depois vamos à escola aprender o menos importante, como é óbvio, não é? Mas o mais importante, aquilo que nos configura como pessoas, isto é próprio, digamos assim, de um ser espiritual, como somos cada um de nós, mas é próprio de um ser que está chamado a mergulhar num lar eterno, está bem? Nenhum de nós, não há lares perfeitos nesta terra, todos os lares são imperfeitos, mas o lar perfeito é aquele para o qual caminhamos. E nós sempre regressamos ao lar, ou seja, quando vamos de viagem, não sei se já repararam ou não, há quem diga que a pessoa vai de viagem para depois regressar à sua casinha. Onde uma pessoa é mesmo feliz é na sua casinha, está bem? Para redescobrir a casinha com outros olhos, mas é exatamente no dia-a-dia. Nós não conseguimos ser felizes só nas coisas extraordinárias. Se a nossa vida fosse umas férias constantes, elas perdiam sentido. Certo? Nós temos que trabalhar, cansar-nos para poder ir de férias, para poder voltar descansados, mas onde nós somos felizes, onde nós é no dia-a-dia, não pode ser de outro modo, está bem? É aí que temos que encontrar o amor de Deus e é aí que temos que fazer essa experiência do que é um lar, que é sempre uma imagem do lar eterno que está à nossa espera. Mas que a família é uma imagem de Deus, é óbvio, não é? Mas uma imagem, as imagens, quando se fala em relação a Deus, significa que tem algo, são analogias. Tem algo de verdade, mas tem algo que não é verdade, está bem? Toda a nossa linguagem em relação a Deus, assim, Deus é bom, Deus é a bondade, mas eu não sei imaginar o que é a bondade, logo é mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Deus é, e eu nunca conseguirei compreender completamente a Deus, mesmo no céu, porque para compreender completamente Deus tem que ser propriamente Deus. Mas reparem, por exemplo, em relação à geração humana, não é? Diz o modo de explicar o mistério da Santíssima Trindade, não é explicar, mas dar uma noção de porque é que isto é assim, é que Deus se conhece tão perfeitamente a si mesmo, que o conhecimento que tem perfeito de si mesmo é uma pessoa, que é a pessoa do Verbo. Não é? Deus, o Pai, gera o Filho é gerado pelo Pai. Não é? É o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E Deus tem um amor tão grande por si mesmo, que esse amor é uma pessoa, que é o Espírito Santo, que procede, né, do Pai e do Filho. Isto desde toda a eternidade. Ora, quando diz lá no Gênesis que Adão conheceu a sua mulher e ela deu à luz um filho, né, este conhecer é o mesmo verbo, ou seja, é uma imagem, evidentemente que a filiação humana é uma imagem da Trindade, mas é uma imagem, volto a dizer que pode estabelecer as suas analogias e as suas diferenças. Também o modo, as capacidades que nós temos de conhecer e amar, nós fomos criados à imagem de Deus uno e trino. Né? Deus uno e trino. Entre outras coisas, porquê que o mais essencial na nossa vida é amar? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Né? Porque a realidade que nos circula é trinitária. É trinitária. Além disso, na vida espiritual, quando a pessoa conhece a Deus, sente a necessidade de distinguir as pessoas divinas sem as separar. Distinguir o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Entre outras coisas, pode parecer muito profundo, mas é a pura realidade, que é, nós estamos chamados a identificar-nos com Cristo, que é o Filho, isso é obra do Espírito Santo, para sermos agradáveis ao Pai, e essa obra do Espírito Santo é a santificação. Então, isto que nós já temos na nossa alma em graça, estamos chamados a mergulhar neste mistério por toda a eternidade. O amor do Pai pelo Filho e o Espírito Santo, do Filho pelo Pai e o Espírito Santo procede, é exatamente aquilo que vamos mergulhar por toda a eternidade. Isso é o céu, está bem? Mergulhar na vida íntima de Deus. Bem, se Deus é bom, porquê que existe o mal? É o que pergunta ao catecismo, não é? Então, o mal procede da liberdade humana, mas o mal absoluto não existe. Também é bom meditar nisto. Ou seja, o mal é uma coisa estranha, sem dúvida nenhuma, porque é que ele existe. Aliás, nós percebemos só que o mal existe em relação ao bem. Em relação ao bem. Por exemplo, uma vez um rapaz que me perguntou há muitos anos atrás, o seu pai diz que Deus existe e que é bom, mas olha, se Deus existe e é bom, porquê que existe Auschwitz? Porquê que existe Auschwitz? Porquê que houve um campo de concentração chamado Auschwitz em que um montão de gente morreu? Ou seja, quando a maldade humana atinge níveis estratosféricos, que é o caso, certo? Claro, salta a pergunta óbvia, né? Se Deus é bom, porquê que não intervém para parar isto? Ok? Está bem. Sabendo que sendo ele todo poderoso, evidentemente que o poderia fazer. Bem, eu não vou dar uma resposta matemática, nem uma resposta científica, é uma resposta que mantém o mistério. Está bem? O mal existe e é um mistério. Assim como Deus é um mistério, assim como cada um de nós também é um mistério. Mas, claro, os mistérios não estão ao mesmo nível, está bem? Mas o que está super claro, disse-lhe ao rapaz, e acho que é óbvio, que é, se eu chego a Auschwitz, eu nunca lá fui visitar, mas se alguém lá foi, a pessoa pergunta-se, onde é que está Deus, não é? Se eu chego a Auschwitz e digo, Deus não pode existir,
porque isto se existe e Deus existe, então isto não é compatível. Então, qual é a conclusão que eu chego a óbvia? É que Auschwitz tem a última palavra. Ora, se Auschwitz tem a última palavra, então só me sobra uma possibilidade, que é ir à ponte e deitar-me dali abaixo, porque a vida é uma estupidez total. Reparem, revolta-me Auschwitz porque eu sei, por contraste, que existe o bem. Por isso é que eu sei que aquilo é mau. E eu tenho que acreditar, isso diz-nos a nossa fé, que aquilo não tem a última palavra. Que aquilo não, apesar do mal ter sido perpetrado ali, em muitas ocasiões na humanidade, o que tem a última palavra é o bem. Se eu não acredito nisto, a vida é um absurdo. Houve um soldado norte-americano que foi para a guerra do Iraque, disse no jornal, apareceu uma entrevista, dizia: o céu tem que existir, porque o inferno já eu vi. Interessante, por contraste, nós podemos chegar à existência do bem. Porquê que o bem existe? Não é? O bem existe, entre outras coisas, porque senão não existiria o mal. O mal existe porque existe o bem. Então, de facto, nós sabemos, pela fé, que Auschwitz não tem a última palavra. Agora, é difícil aquela palavra. Nós, ao falar do bem e do mal e de que Deus é bom, não podemos tentar dar respostas que esclareçam tudo, porque permanece um mistério. O Papa Francisco fez isto muito bem nas Filipinas, quer dizer, foi uma cena que deu a volta ao mundo. Quando ele visitou as Filipinas, houve um rapaz, 10 anos, 12 anos, que se aproximou do microfone, disse: santidade, os meus pais abandonaram-me, eu fui educado na rua. Pronto, já podem imaginar, né? Todo o tipo de coisas pode acontecer num miúdo, sozinho, no meio da rua. Né? E ele dá esse testemunho e diz: santidade, se Deus é bom, porquê é que permite isto? Né? E o Papa levantou-se, abraçou, chorou e disse: não sei. Mas o que sei é que Deus te ama, que veio à Terra para te salvar a ti. Veio para todos, mas viria só por ti. Não sei. As pessoas, quando nos perguntam, quando estão a sofrer, não esperam que nós demos uma resposta científica, nem uma resposta de que estás a ver porque estás a sofrer, pronto, deixa de sofrer, já te respondi porque estás a sofrer. Não é isso. As pessoas esperam é que compreendamos que o sofrimento é um mistério e que apontemos para a cruz. Aliás, que nos liberta profundamente. Olhar para a cruz e dizer: Jesus, tu morreste na cruz por mim, eu aceito a minha cruz por ti, mas algo de mistério tem. Certo? Por isso, falar sobre Deus não é explicar quem Ele é, nem é não deixar lugar para o mistério. Seria absurdo. Por isso, há coisas que nós não sabemos. Não sabemos. Há coisas que nós não compreendemos. Nós não compreendemos. Marido e mulher estão a assistir casais aí, pois pode haver o interesse, o entusiasmo, o marido compreender completamente a mulher compreender completamente o marido, mas a certa altura chegam à conclusão que não é possível. Aliás, nem é possível nós compreendermos a nós próprios. Não é? Nem é possível compreendermos. Temos que aceitar o mistério. Temos que amar, apesar de muitas vezes não compreendemos tudo. Temos que amar a nossa vida, temos que amar a Deus, temos que amar as circunstâncias que Deus permite na nossa vida. Eu penso que o facto de não conseguirmos compreender nem completamente aos outros, nem completamente nós próprios, procede do próprio Deus a dizer-nos que tu não te pertences. Faço uma comparação. Se uma pessoa compra uma máquina, sei lá o quê, não, pois um computador, e não sabe como é que funciona, tem lá umas instruções, faça isto, faça aquilo, faça aquilo. Eu sou daquelas pessoas que gostam de ler as instruções porque acha que o fabricante sabe mais do que eu, pronto, e para saber como é que funciona. Há pessoas mais carismáticas que começam logo a tocar nos botões e depois aquilo dá bota. Mas pronto, cada um é como é. Mas o que está super claro é que diante do desconhecido nós temos um certo receio. Quando nós compreendemos uma coisa, nós já possuímos essa coisa, dizemos: já não há nada a temer. Acho que Deus não permite que nós nos compreendamos completamente um aos outros, nem compreendamos completamente a nós próprios, exatamente para que não esqueçamos que tu não te pertences. Tu não te pertences, certo? Nem os outros te pertencem a ti. Todos pertencem a Deus. Às vezes o dom da vida. O dom é um dom que Deus dá e que depois também tira, entre aspas, não tira para dar uma vida melhor e tal, mas é sempre um mistério. É sempre um mistério. Quando alguém próximo de nós parte, é sempre um mistério. Nós percebemos que as pessoas têm que partir, mas ao mesmo tempo fica um vazio que uma pessoa não consegue dar uma explicação, evidentemente. Explique melhor a questão de Deus perdoar na nossa história. Está bem. Tenho que dar primeiro aqui a aula, depois já explico essa questão que estão a perguntar. Bem. Ora bem, porquê é que Deus nos criou? Tenho que passar, já passei mais da metade do tempo, por isso queria agora chegar ao tema porquê é que Deus nos criou. Então, Deus criou-nos por amor e para o amor. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus unitrino e por isso é que sempre atuamos por amor, também quando atuamos mal. Isto é bom não esquecer que a pessoa sempre atua por amor, mesmo quando faz o mal. É bom pensar, quer dizer, uma pessoa sei lá, que assalta um banco é por amor, como é evidente, é por amor ao dinheiro que está lá no banco. Né? E até tem um bom fim, que é comprar um iate e passar umas férias nas Bahamas, só que se está a esquecer que o dinheiro não é dele. Fora isso está tudo bem, mas
Mas o fim é sempre, é bom o fim. E também podemos dizer que a pessoa assalta o banco por amor, né? E uma pessoa que, sei lá, falta à missa ao domingo também é por amor à preguiça. É muito melhor fácil ficar em casa do que ir à missa, agora não sei o que mais. E uma pessoa, sei lá, que eu vou usar um exemplo assim um bocadinho forte, mas que deixa a mulher e foge com a vizinha também é por amor. Evidentemente que é por amor à vizinha, não é por ódio, né? Até pode dizer à mulher, olha, venceu o amor, e pronto. E ela diz, isso é o amor, então vai. Não? É absurdo, mas é sempre por amor. Nós sempre atuamos por amor. E o que afasta de Deus é o amor. É o amor desordenado. Houve uma pessoa que falou disto de um modo super radical e super profundo, que foi Bento XVI, na primeira encíclica que escreveu. Deus é amor. O Papa diz uma coisa interessantíssima nesta encíclica. Diz, além de que a primeira pessoa que se cita numa encíclica, atenção que a encíclica é o documento pontifício mais importante, e a primeira pessoa que o Papa cita na sua primeira encíclica é Nietzsche, que não é propriamente um católico praticante fervoroso, e que cita uma pergunta de Nietzsche a pôr em causa a Igreja Católica sobre o tema do amor. O Papa diz que Deus é amor, mas depois diz que, quando nós entendemos a palavra amor, interessante, o Papa diz, nós entendemos em muitos sentidos. Entendemos o sentido entre amor entre irmãos, amor entre pais e filhos, amor entre amigos, mas há um sentido que nós percebemos da palavra amor e que ilumina todos os outros. E o sentido é o amor entre um homem e uma mulher para sempre, aberto à vida, etc. É o matrimônio, certo? E o Papa diz, não terá a Igreja, aliás vai buscar Nietzsche e diz, não terá a Igreja com as suas proibições sobre o amor humano, proibições entre aspas, a tornar amarga a coisa mais maravilhosa deste mundo. E eu agora cito palavras do Papa, para ver que eu não estou a inventar, quer dizer, ele, como professor, ele levanta a questão, mas no fundo ele está a dizer, porquê é que muitos jovens se afastam de Deus? Porque dizem, a Igreja não percebe nada do amor. Ou Deus não percebe nada do amor. Eu é que percebo. Eu quero ser feliz, logo vou à procura do amor. Só que o problema está que vai à procura do modo errado, porque foi Deus que criou-nos para amar, e quando Deus diz faz isto ou evita aquilo, está-nos a proteger a felicidade. Não encontra o verdadeiro amor longe de Deus. Mas, claro, tem que meditar nisso. Cito o Papa Bento XVI na encíclica. O amor entre o homem e a mulher intervém indivisivelmente o corpo e a alma. Abre ao ser humano uma promessa de felicidade que parece irresistível. Daí diz o Papa, que ele fala da atração, que é o eros, e da caridade, que é o ágape. Mas o Papa diz, daí a tentação do ser humano de divinizar o eros. Está bem? Ele, aliás, até diz as aberrações que dá origem a isso. Mas diz o Papa, não se engana o homem quando capta nessa atração entre homem e mulher algo divino. Não se engana. Aliás, o Papa João Paulo II dizia isso também claramente. O chamamento, essa atração é um chamamento para amar, a sair de nós próprios. E não é uma coisa que desaparece. Se fosse simplesmente para fundar um lar, a pessoa casada-se e desaparecia. Mas aquelas pessoas que estão casadas sabem que isso não desaparece. Não é pelo facto de a pessoa estar casada que desaparece. Então, esse chamamento a amar é algo de Deus. Não é enganador isso. Agora, isso pode-se degradar. Pode-se, diz o Papa, abre-se ao ser humano uma promessa de felicidade que parece irresistível. O eros não nasce nem da inteligência nem da vontade. E, de certa forma, se impõe ao ser humano. É uma felicidade que faz pressentir algo divino. E depois cita Nietzsche. Não terá a Igreja a tornar amarga a coisa mais bela da vida? Então o Papa diz, evidentemente, que não. Ou seja, que a Igreja é a favor do amor, mas do amor bem entendido. Do amor genuíno. De um amor que leva à entrega. Não um amor que leva ao egoísmo, digamos assim. Que não seria verdadeiro amor, evidentemente. Mas é interessante perceber isto, porque se uma pessoa não aceita a doutrina de Jesus Cristo sobre o amor, sempre haverá uma certa reserva em relação a Deus ser amor. Ou seja, que Deus entenda mesmo o que é o amor, sempre há uma certa reserva. E ao contrário, quando a pessoa experimenta o amor de Deus, então tudo vem abaixo e a pessoa percebe que sem esse amor não é possível a felicidade. Por muito amor humano que exista nesta terra, digamos assim, a pessoa sem Deus não consegue ser feliz. Gostava de contar uma história para amenizar aqui a pregação. Já vejo que pode haver algumas pessoas que já você pode contar uma historinha. Está bem, eu conto, não há problema nenhum. É uma história de uma rapariga russa. Aliás, escreveu um livro chamado Tatiana Gurisheva, escreveu um livro chamado Falar de Deus é Perigoso, que li há uns anos atrás. Esta rapariga, aos 27 anos, bem, ela por acaso nasceu na Rússia, antes da queda do Muro de Berlim. Lá em casa não se falava de Deus, porque o assunto já estava resolvido, como ele não existia, não era preciso falar dele. Mas a avó, tinha uma santa avó, que queria que a neta fosse batizada, e um dia pediu a neta emprestada aos pais, o levou rapidamente à igreja para batizar, e depois devolveu, com 2 anos, alguma coisa, e depois mais tarde, quando a rapariga tinha 12 anos, disse, olha, neta, eu quero dizer uma coisa, tu és batizada. Ela nem sabia o que isso significava, mas já sabia que a avó tinha pontos. E viveu como uma pagã até aos 27 anos. Bem, 27 anos. E conta o vazio
que encontrava nas pessoas à sua volta, que a vida era um absurdo. Pronto, já tinha procurado a felicidade em tudo quanto é sido, não a encontrou. Cada vez encontrava mais um vazio. Já tinha pensado mesmo em acabar com a própria vida, que era um absurdo. Já tinha procurado de tudo. E um dia resolveu procurar a felicidade no yoga, na abstração das coisas. Não percebo muito dessas coisas, mas disse que para uma pessoa abstrair era preciso repetir uma fórmula, um mantra, uma coisa assim, e servia a fórmula que os cristãos chamavam Pai Nosso, que ela nunca tinha visto. Mas estava lá no livro. E então ela não rezou, hein? Ela leu. Ela leu uma vez e nada. Leu uma segunda vez e a terceira vez ela deu-se conta do modo extraordinário. Deus intervém na história, aliás, e esses casos, por trás de toda a conversão, em geral, é uma coisa destas, pode ser mais extraordinária, menos extraordinária, mas é assim. E por trás de uma pessoa descobrir o sentido da sua vida, há uma experiência de ter encontrado o amor de Deus. Então, porque há 2 dias muito importantes na nossa vida. O primeiro é o dia que nós nascemos e o segundo é o dia que nós descobrimos porque é que nascemos. Né? Que é importante descobrir para que é que nascemos. Né? Mas está bem. Isso é um dia que marca e depois torna um antes e um depois na vida de uma pessoa. E todos os santos têm isso e todas as pessoas, todos aqueles que levam a sua vida cristã a sério também têm algo disso. Ora, e ela descobriu que tudo aquilo era verdade, que Deus era pai, que a amava, que sempre tinha ao lado dela e que ela tinha vivido de costas para ele. Então ela ficou tão feliz com isso que foi pedir para ser batizada, mas como já era batizada, disseram-lhe que o que tinha que fazer para libertar os seus pecados era confessar-se. Ela foi lá, confessou-se, ainda mais no livro diz lá, foi lá, confessei em 2 pontos e põe lá os pecados, coisa que eu dizia, Tatiana, não ponhas isso, não fica bem. Mas pronto, lá estava. O padre disse-lhe, minha filha, não peques mais, foi o que lhe disse, é o que dizia lá no livro, mas depois ela sentia tanta sede de Deus que resolveu encontrar uma Bíblia, mas estava proibido vender Bíblias na altura, e ela conseguiu lá uma Bíblia, começou a ler e aquilo fazia arder o coração, porque a palavra de Deus, aquilo dá-lhe luzes, não é? E cada vez mais entusiasmada montou um grupo de amigos, de amigas, que simplesmente se reuniam clandestinamente para ler a Bíblia e para ouvir falar do amor de Deus. Bom, foram denunciados à KGB e fizeram uma rusga, apanharam-nos em flagrante delito a ler a Bíblia, crime bastante sério, descobriram que ela era a líder espiritual do grupo e então meteram no calabouço da KGB, num lugar frio, úmido, escuro, etc. E ela nesse momento conta que sentiu a vulnerabilidade total do ser humano. Dizia assim, podem fazer absolutamente tudo, posso gritar à vontade, ninguém me ouve, no dia da manhã podem dizer aos meus pais que eu nunca existi e eles vão concordar comigo, vão concordar com eles, porque se disserem que não, acontece o mesmo. Então disse que veio o total desespero, mas ao mesmo tempo depois lembrou-se, lá está, do que tinha acontecido nesse dia, do yoga e do Pai Nosso, e lembrou-se, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar no infinito amor que Deus tem por mim, e ninguém, absolutamente ninguém, excepto eu, posso tocar no amor que eu tenho por Deus. Eu não quero. Só eu posso fazer mal a mim própria. E deu-lhe tanta serenidade isso, que o que pudesse fazer nunca lhe tirariam a liberdade interior, que ela adormeceu. Bom, graças a Deus não lhe fizeram nada, libertaram, mas disseram, se és apanhada com uma bilha uma próxima vez, depois acontece muito pior do que posso imaginar. Então ela fugiu do país, viveu na Áustria muitos anos, e ainda vivia há uns anos atrás, há uma entrevista dela, aliás, na internet, no ano 2000, em Roma, falando da sua conversão, etc. Pronto, não sei se ainda vive ou não. Mas o que está super claro é que a experiência do amor de Deus foi tão grande que pulverizou o medo a qualquer dificuldade. Então, de facto, isto acontece. Ou seja, nós, de algum modo, para vermos bem a vida cristã, temos que experimentar o amor de Deus. E para isso temos que nos pôr a jeito para isso. Não é? Temos que meditar sobre o amor de Deus e temos que ter esse encontro pessoal com Deus e perceber que Deus nos ama muito, não é que nos ama mais ou menos, nos ama muito, que nós somos importantíssimos para Ele e que a única coisa que Deus espera em primeiro lugar é correspondência. É gratidão, é correspondência a esse amor. Não é? Para ver a Deus nesta terra é preciso ter o coração puro, não contaminado. Ou seja, aí está o tema, que é, eu tenho, para entender como é bom estar perto de Deus, eu tenho que afastar as coisas que eu sei que me afastam de Deus. A pessoa só percebe que é bom estar perto de Deus, a pessoa só percebe, eu não posso responder às perguntas agora, mas vou respondê-las todas, está bem? Não se preocupem, mas só percebe que é bom estar perto de Deus quando está perto de Deus. Porque o mal, nós tendemos a pensar que o mal é um simples engano. Aliás, muitas pessoas pensam que formar-se bem é, está bem, eu porto-me bem, eu sei onde é que está o bem e o mal, porto-me mal, mas no dia que eu decidi portar-me bem, porto-me bem, já está tão junto de resolver, é só uma questão de mudar o chip. Isso não é bem assim. Porque o mal cega e escraviza. E o bem dá luz e liberta. Por isso, quanto mais a pessoa se porta bem, corresponde ao amor de Deus, mais ela percebe que o amor de Deus é maravilhoso. Quanto mais a pessoa diz que não a Deus, isto é próprio da liberdade, mais a pessoa fica cega para as coisas de Deus, evidentemente.
Por isso, para experimentar o amor de Deus, não basta simplesmente dizer a Deus, olha, Jesus quer experimentar o teu amor. Não, a pessoa tem que se pôr para fazer a oração, tem que se pôr nas circunstâncias de que isso seja possível, evidentemente. Não é? Tem que procurar cumprir a vontade de Deus e não a própria. Então a pessoa experimenta que não há nada mais maravilhoso na vida do que viver na graça de Deus. Mas por isso é preciso viver na graça de Deus. Porque enche e dá um sentido à vida, evidentemente. Nós só podemos pôr duas pessoas em primeiro lugar na nossa vida. Isto já dizia Santo Agostinho. Não cabe mais ninguém. Ou pomos a Deus, ou pomos a nós próprios, está bem? O maior obstáculo ao amor é o egoísmo. No fundo, aliás, o Papa disse isto na primeira audiência, depois de ter sido eleito Papa, disse: Deus não envia ninguém para o inferno, são as almas que vão para lá parar. E é a pura verdade. Ou seja, Deus respeita a liberdade humana. As pessoas que estejam no inferno neste momento, se voltassem atrás, faziam exatamente a mesma coisa. Não conseguem arrepender-se. Sofrem muito, sim. Ainda mais é um sofrimento sem nenhum tipo de esperança, mas ao mesmo tempo têm um profundo ódio a Deus, um profundo ódio a si mesmo, um profundo ódio aos outros, etc. É misterioso, mas é assim. Nós só temos a capacidade de nos arrependermos enquanto estamos nesta terra. Está bem? Aliás, Santo Ambrósio dizia que Deus, depois de ter criado os anjos, criou um ser a quem pudesse perdoar, né? Que é essa mistura explosiva de matéria e espírito que somos cada um de nós. Está bem? Um ser frágil a quem é possível perdoar, que Deus manifesta toda a sua bondade, a sua misericórdia, etc. Deus ama perdoar-nos, mas atenção, a primeira manifestação de que amamos é procurar não ofendê-lo, certo? Mas o perceber que Deus nos perdoa, a experiência da misericórdia de Deus é fundamental para o ser humano, está bem? É fundamental o ser humano para ser feliz. A Igreja nunca poderia evangelizar sem pregar a misericórdia e que Deus perdoa. Porquê? Porque senão geraria o desespero, não é? Ao dizer que o bem está aqui, o mal está aqui, ou a pessoa perceber-se que não se consegue muitas vezes fazer o bem, deixa-se levar pelo mal, é preciso sempre dizer que sempre há perdão, que Deus sempre perdoa, desde que a pessoa esteja arrependida, desde que a pessoa se abra à graça de Deus, e quando a pessoa se sente misericordiada, como tantas vezes diz o Papa Francisco, sente um grande desejo de usar de misericórdia para com os outros. Não se esqueçam que o Papa repete claramente o ponto de inflexão da vida do Papa, o ponto em que ele experimentou este amor de Deus, foi um dia muito concreto, 21 de setembro de 1953, em que ele tem 16 anos, não tem 17 anos, vai com um grupo lá em Buenos Aires a 21 de setembro, dia de São Mateus, eles não têm aulas, não de festa e tal. E ele vê uma igreja, a igreja de São José, entra lá, vê uma série de confessionários, do confessionário do lado esquerdo atrás, ele descreve tudo como se estivesse a vivê-lo hoje. E sempre fala disso na volta do dia 21 de setembro. Estava lá um padre que ele não conhecia lá nenhum, que era o padre Duarte, que ele reza por ele até nos dias de hoje, que já estava doente e que faleceria um ano depois. O Papa sente a noção de aproximar-se a confessar-se, ele conta isto, ele não diz o que é que disse, mas alguma coisa lhe tirava a paz, o que seja. Mas de repente experimenta a misericórdia de Deus e nesse momento diz: eu vou ser sacerdote. E ele tem 16 anos, só vai ser padre com 33. Vão passar 17 anos. No entanto, isso é um ponto de referência na sua vida. De tal modo que ele, quando vai escolher o lema episcopal, ele escolhe-o desse dia. Olhando, miserando ad diligente. Porque Jorge Bergoglio diz: nesse dia, Jesus olhou para mim cheio de misericórdia e escolheu. Não é? E então, reparem, toda a vida dele, ele vai fazer referência a este ponto, a este dia tão especial em que ele experimentou o amor de Deus. E isto acontece com... Nós também temos que guardar na memória esses momentos em que experimentamos o amor de Deus, porque quando vêm dificuldades, quando vêm nuvens que não permitem ver o sol, é bom regressar à Galileia. A expressão do Papa Francisco também. O que é regressar à Galileia? É recordar os momentos em que Deus nos escolheu, que nos chamou, etc. Vemos como é maravilhoso estar ao seu lado, porque depois a própria vida nos põe à prova esse amor, não é? Está bem? Então só podemos pôr duas pessoas em primeiro lugar, ou pomos a Deus ou pomos a nós próprios. Santo Agostinho já tinha dito, dois amores geraram duas cidades. O amor de Deus até é capaz de dizer que não a si próprio, porque amar é capaz de sair de nós mesmos, dizer que não nós próprios, para fazer feliz a pessoa amada, começando em primeiro lugar por Deus, evidentemente, e o próximo, ou o amor a si próprio, até desprezar a Deus e aos outros, que é o egoísmo, está bem? Que faz a pessoa ficar cega e pensar: eu sou meu Deus, eu faço o que eu quero, eu não preciso de ninguém que venha explicar o que é que eu preciso fazer feliz, muito menos Deus, está bem, ele criou-me, agradeço, mas eu já faço com a minha vida o que eu quero, eu sei para onde é que é o caminho da felicidade e enganamos sempre se seguimos por esse caminho, está bem? Bem, no fundo da realidade, o que é mais verdadeiro encontra-se nas relações interpessoais. Porquê? Porque fomos criados à imagem de Deus unitrino. O Papa diz isto nesta última encíclica Fratelli Tutti. Ou seja, a caridade não pode estar ao serviço da eficiência. Eu não posso dar oportunidade a todos
mas depois aqueles que são mais eficientes, muito bem, que aproveitam as oportunidades, que são menos eficientes, olha, azar. Não, é que todos são pessoas. E essa dignidade não vem de ter mais capacidades ou menos capacidades, essa dignidade vem daquilo que somos, não daquilo que fazemos. No domingo passado, não sei se ouviram bem a missa, mas o evangelho que foi lido foi o evangelho dos talentos. Não é? O Senhor concede 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, certo? Então reparem, habitualmente nós falamos daquele homem que recebeu o talento e que escondeu e depois devolveu ao Senhor, então serve mau e preguiçoso e tal. Mas esquecemos de falar dos outros 2. Uma interpretação muito bonita que eu vi desta passagem da Escritura, quando estava a preparar o milho passado domingo, é aquele que recebeu 5 talentos e aquele que recebeu 2 talentos estavam muito agradecidos ao seu Senhor por ter confiado neles. E então procuram fazer render os talentos. Pelo contrário, aquele que tinha recebido um talento, ele não estourou o talento, ele não arrebentou o talento, ele guardou o talento. Mas ele teve medo. E ele não confiava tanto que o Senhor, ao confiar-lhe um talento, era uma manifestação de amor. Ou seja, a pessoa podemos guardar os talentos, não fazer mal a ninguém, mas Deus não nos criou para não matar, não roubar, não fazer mal a ninguém. Se fosse para isso, tínhamos criado uma pedra, não uma pessoa. Deus nos criou para fazer o bem. E insiste o Papa Francisco, com outras palavras, na Fratelli Tutti, na que acaba de escrever. E por isso, não fazer o bem é não fazer render os talentos. E nós não lutamos. Reparem, outra imagem errada de Deus, que é pensar: se eu me porto bem, Deus gosta de mim. Se eu me porto mal, é óbvio que Deus não gosta de mim, mas isto é mentira. Deus gosta de mim sempre, quando eu me porto bem e quando eu me porto mal. E isso é o que me faz converter-me. Captar isso de que, meu Deus, porque sois tão bom, e por isso é que eu tenho pena de ter ofendido. E por isso é que peço ajuda para não voltar a pecar. Captar que o pecado é sempre uma ingratidão com Deus que não merece essa nossa falta de correspondência, porque nos deu tudo e porque nos ama de modo infinito. Mas nós não lutamos para ser amados, nós lutamos porque somos amados, porque nos sabemos amados. É saber-se amado antes, porque todas as coisas do demónio que atua, aliás, nunca houve um Papa que falasse tanto do demónio como o Papa Francisco. Fala imensas vezes do demónio também, até pôs lá no Vaticano uma estátua de São Miguel Arcanjo para rezarmos mais a São Miguel Arcanjo. E o Papa diz aos jovens, né, diz, Deus, o demónio, quando tenta, diz, olha, faz isto, não há mal nenhum, todos fazem, tal, não sei o quê, não há mal nenhum. E depois quando a pessoa se engana, diz, agora já não há remédio, agora já não tens nada a fazer, agora já não podes mudar o teu passado, agora já está tudo perdido. Uma coisa é mentira e a outra também é mentira. Aliás, não é à toa que o demónio é o pai da mentira, mente com quantos dentes tem na boca e ele não é desdentado. Está bem? Não é desdentado. Ó, seu padre, já está na hora, tem toda a razão. Bem, tinha aqui mais umas coisas para dizer, mas não, acho que já está bem de histórias, já está bem de coisa. Pronto, o que tentei dizer foi, temos que captar, não é, que quem é Deus, ou seja, há uma última história que gostava de contar. Há uma comparação. No amor humano, eles têm que estar de igual para igual para casarem, para formarem uma família. Por exemplo, se ele é príncipe, tem que fazê-la princesa de se casar com ela. E se ela é rainha, fala o rei, ou príncipe consorte, ao menos, para casar com ela. Eles têm que estar de igual para igual. Não se podem casar duas pessoas em que ele se sinta mais do que ela, ou ao contrário, que ela se sinta mais do que ele. Isso não dá. No amor humano não dá. Eles têm que sentir que há uma igualdade, daí há uma entrega. Ora, no amor divino é exatamente ao contrário. Ou seja, quanto mais nós captamos a diferença que há entre Deus e nós, mais nós ficamos de boca aberta. Que é, como é possível que Deus me ame? Está bem? Se captar que Deus é muito grande, é maravilhoso para captar que o amor de Deus por mim é maravilhoso. Não é? Ou seja, é uma coisa nunca vista. Se eu penso que estou de igual para igual com Deus, se eu penso que Deus é alguém com quem eu me sento numa esplanada, a beber uma cerveja com os tremosos, eu digo a minha opinião e ele diz a opinião dele, e depois já chegamos a um consenso, então não dá para captar que Deus é amor e que isso é tão importante, está bem? Uma vez uma pessoa também me dizia há muitos anos atrás, em relação ao mandamento, seu padre, Deus vai ter que ceder nisso, Deus vai ter que ceder, porque já ninguém se vive assim, já ninguém vive assim. Eu imaginei assim uma coisa, eu até sei que não desenho bem, mas mandar para o jornal assim um desenho de um montão de pessoas com pancartas, dizer abaixo o mandamento tal, e Deus lá em cima cheio de medo. É absurdo este modo de entender a Deus. Mas há pessoas que entendem a Deus assim, ou entendem a Deus como um polícia, que está em toda a parte, está sempre a ver, ou entendem a Deus como um pai que quando nos portamos bem, não fizeste mais do que a tua obrigação. Quando nos portamos mal, estás a ver, isso não é Deus, está bem? Isso também não é um pai, como se entende a paternidade no sentido humano profundo. Não é? Por isso, nós temos que saber-nos amados por Deus sem condições. Reparem, o demónio só consegue afastar as pessoas de Deus porque fala-as duvidar sobre esta verdade. O bom ladrão salva-se porque acredita no amor de Deus. E a vida dele foi todo um desastre. Mas ali santificou-se ali nos última meia hora, sei que foi tanto tempo assim. Com um ato de humildade.
Se nós resumíssemos o cristianismo numa só palavra, eu diria que a palavra é amor. Porque Deus é amor e Deus nos ama. Mas se escolhêssemos uma segunda palavra para definir toda a vida cristã, eu penso que a palavra é humildade. E o modo mais bonito de entender a humildade, na minha opinião, é que a humildade é abrir-se ao amor de Deus. Ser humilde não é andar por aí a dizer que não vale nada e que sou pior que os outros, não somos piores, nem somos melhores. Mas ser humilde é abrir-se ao amor de Deus e perceber que Deus me ama muito mais do que eu próprio e que sabe muito mais do que é melhor para mim do que eu próprio. Estão a ver? Claro, mas a pessoa só se abre assim quando confia. E nós temos que confiar nesse amor. Aconteça o que acontecer, temos que manter firme essa fé de que Deus nos ama. Então veremos, desde a Sagrada Escritura, repete isto uma vez e outra. As pessoas podem passar dificuldades, confiam em Deus, mas não ficam confundidas. Ou seja, Deus não deixa uma pessoa que confia nele, que confia no seu amor por ele. Não é? Evidentemente, não deixa. Deus, o demônio só pode separar-nos de Deus, ou as más paixões, quando nós duvidamos desse amor. Não tenho mais nada, mas